Olá, meu nome é Otávio, eu sou residente de anestesia, terminando o R1 e indo para o R2. Foi solicitado que eu apresentasse para vocês temas de analgesia de parto, tá certo? É um tema bastante profundo, um tema bastante complexo, com muitas divergências na literatura. Porém, eu busquei trazer os aspectos mais básicos para que vocês possam entender o propósito e como ela funciona e quais os benefícios, né, da analgesia de parto para a relação mãe-bebê. Primeiramente, o parto ele é uma experiência única para a mãe, mas também é uma experiência extremamente dolorosa, tão dolorosa que pode fazer com que muitas mães desistam de dar seguimento ao parto normal e peçam pela cesariana. O parto ele é composto por 4 fases que necessitam de diferentes níveis de analgesia, pois cada fase ela possui um limiar de dor diferente e os focos de dor são concentrados em regiões diferentes também. Então, isso vai poder guiar, permitir que nós guiamos a anestesia que vai ser feita para cada momento do parto. A dor, apesar de intensa, ela não coloca a vida da mãe em risco, porém ela pode trazer consequências tanto para o seu corpo como para o bebê. Como que essas consequências ocorrem? Você tem uma descarga de catecolaminas pelo estresse, e isso vai causar alterações hemodinâmicas, gastrointestinais, respiratórias, uterinas, tá certo? Que vão manifestar tanto na fisiologia materna quanto na fisiologia do bebê. E além disso, a questão da dor, ela pode atuar como fator independente para a chance de depressão pós-parto, dor pélvica crônica e o estresse pós-traumático devido à intensidade do sofrimento materno. As indicações da analgesia de parto são amplas, né? A principal dela é a dor intensa, mas a indicação absoluta é a solicitação materna, desde que a viabilidade do parto via vaginal, né? Não há risco pro bebê, e de que a mãe não tenha alguma das poucas contraindicações absolutas. Em alguns casos, às vezes a mãe não tem consciência, né, que existe analgesia de parto, a própria equipe de saúde que acompanha pode estar sugerindo a analgesia para ela, orientando que existe essa possibilidade, até para evitar que ela desista e peça por uma cesariana, por exemplo. Dentre as contraindicações, a maior contraindicação que existe é a recusa do paciente. Se a paciente fala que não quer, ninguém vai fazer analgesia de parto. Não existe assim em si para essa contraindicação. As coagulopatias, de um modo geral, pelo risco de hematoma subdural que pode formar, hematoma subaracnoide, que são complicações bem sérias dos bloqueios de neuroeixos. A infecção no local da anestesia, né, caso tenha alguma infecção na coluna, alguma coisa que seja na região que vai ser feito o bloqueio do neuroeixo, também não deve ser realizada pelo risco de meningite. Pressão intracraniana elevada, principalmente por efeito de massa, ou seja, aquelas que possuem algum tumor, né, em desenvolvimento intracraniano, que estão fazendo um aumento da pressão intracraniana importante, sofrem o risco de herniação caso você faça uma punção da dura mater, principalmente. E o uso de anticoagulante nas últimas horas. O uso de anticoagulante ele vai depender de 2 fatores: o tipo de dose, se a dose é profilática ou terapêutica, e o tempo que foi suspenso de acordo com o tipo de tratamento que estava sendo feito. Outra coisa que também depende é de qual tipo de anticoagulante está sendo utilizado. De um modo geral, a enoxaparina em dose profilática você pode fazer o bloqueio de neuroeixo após 12 horas de suspensão. Em dose terapêutica você pode fazer após 24 horas de suspensão, sendo essa o anticoagulante mais utilizado em nível hospitalar. Dos efeitos adversos de uma analgesia de parto, né, através do bloqueio de neuroeixo, você tem aumento da chance do parto vaginal instrumental, seja por fórceps ou vácuo extrator, porque com o alívio da dor, a mãe perde o estímulo para fazer a força de expulsão que precisa. Então, geralmente você tem um aumento da latência da fase do período expulsivo, né, dura mais, e às vezes a mãe falta força para terminar, né, o parto, e você precisa usar de algum método instrumental. Pode prolongar a duração das fases de trabalho de parto, como eu já disse, porém não tem incidência no aumento de cesariana. O máximo que pode acontecer é um parto que já ia evoluir de forma vaginal, normal, precisar se tornar instrumental. A hipotensão, principalmente no início da analgesia, é bem comum pela questão da simpatolítica que você faz ao injetar o anestésico local no neuroeixo.
existe uma chance de bloqueio motor, principalmente quando a concentração do anestésico local utilizado é menos diluído, você faz ele um pouco mais concentrado que o normal, e o risco de bloqueio total de neuroeixo, que é a famosa RAC total, principalmente quando você pega uma solução que é para ser feita por via epidural, o catéter por alguma forma migrou para o espaço subaracnoide, você tem a chance de realizar a RAC total, e aí você precisa entubar a paciente, tem uma série de complicações. E o risco de intoxicação por anestésicos locais, apesar de baixo, porque na analgesia de parto você faz concentrações bem diluídas com altos volumes, então assim fica bem longe da dose tóxica. Para iniciar a sua analgesia de parto, você precisa de algumas coisas. A primeira é uma avaliação pré-anestésica. É uma anamnese básica e principalmente o exame físico. Nessa anamnese você vai questionar o uso de anticoagulantes, comorbidades que a mãe já teve, problemas em gestações anteriores, alguma alergia que ela possa ter, para você ter uma noção se existe algum risco oculto, né, para você na hora do bloqueio. Aplicar um consentimento informado. Você vai explicar para a parturiente os riscos, os benefícios, o que pode acontecer, quais são as chances de ter alguma coisa errada, e aí ela vai assinar que ela autoriza a ser feita aquela analgesia, ou ela vai falar que ela não quer, que aí entra na recusa materna e a analgesia está suspensa. Um acesso venoso adequado, calibroso, para no caso de qualquer conversão de última hora, urgência cirúrgica, você já tenha um acesso garantido para a infusão das drogas, né? Corrigir a hipotensão, que pode ocorrer no início com vasopressor. A monitorização, principalmente da frequência cardíaca e da pressão sanguínea, porque são os dois principais marcadores hemodinâmicos que se alteram durante a instalação do bloqueio do neuroeixo. A técnica de anestesia, ela é asséptica, né? E o posicionamento do paciente pode ser tanto sentado quanto decúbito lateral. O sentado, ele é mais fácil para nós, né? Ele faz o espaço intervertebral ficar maior, mais aberto, a gente consegue fazer o bloqueio de forma mais fácil. Porém, ele é mais confortável para a gestante. O decúbito lateral, ele é mais confortável para a gestante. Ele é a escolha no caso tenha o risco de evoluir para um possível prolapso de cordão, e alguma outra dificuldade da mãe de ficar sentada mesmo. As técnicas para analgesia de parto através do bloqueio de neuroeixo são várias: epidural simples, epidural contínua, bloqueio combinado, que é o RAC epidural, RAC anestesia simples e RAC anestesia contínua. As três que eu marquei são as três principais: epidural contínua, bloqueio combinado e RAC anestesia simples. Cada técnica dessa é indicada em algum momento diferente do trabalho de parto. Por isso que lá atrás eu falei que cada fase tem uma região de dor e uma técnica anestésica diferente. Falando das principais técnicas, a epidural contínua é uma técnica de escolha para fases iniciais do trabalho de parto, com boa analgesia para os níveis torácicos e lombares. Mais à frente eu vou estar explicando para vocês quais são os níveis torácicos e lombares, qual momento do parto que eles são os principais, quando passa a ser sacral. A realização você vai realizar uma peridural normal, né, uma punção lombar, nível de L2, L3, L2, L1, com a agulha Tuori, e vai progredir um catéter através da agulha que vai ficar alojado no espaço epidural. Nesse catéter você vai poder infundir as drogas anestésicas no início e depois de forma intermitente a cada período de tempo. E também, caso você precise de uma conversão por um parto cirúrgico, você pode usar esse mesmo catéter para, com uma concentração mais elevada, ter a anestesia para cesariana e não perder tempo, né? Às vezes numa urgência, alguma cesárea de urgência por alguma alteração do trabalho de parto. Então essas três imagens mostram, né, a agulha de peridural, aqui a agulha Tuori, aqui é o catéter que você introduz através dela, ele fica instalado dentro do neuroeixo, e aqui é o espaço peridural, logo após o ligamento amarelo e antes de perfurar a dura mater. O bloqueio combinado RAC peridural, ele é semelhante à técnica de peridural contínua, porém você vai conseguir ter a analgesia tanto dos níveis torácicos baixos e lombar alto para as fases iniciais do trabalho de parto, quanto através da RAC anestesia, você já vai fazer um bloqueio das fibras sacrais e já vai permitir a analgesia para o período expulsivo.
A técnica de realização é semelhante à da peridural contínua. Você realiza a peri normalmente, progride o catéter e através de um outro ósteo na agulha, você vai passar a agulha de Hack, geralmente uma agulha Whittaker, que é a ponta de lápis, e você vai perfurar a camada da dura mater, né? Chega no espaço subaracnoide realizando a Hack anestesia. Por fim, a Hack anestesia é simples. É a técnica que consiste na punção do espaço subaracnoide a nível da cauda equina. Ela tem uma excelente analgesia para o fim da primeira fase do parto e para a segunda fase devido ao bloqueio das fibras sacrais. E ela tem um início de ação muito mais rápido do que o do bloqueio peridural. O peridural geralmente tem uma latência de 15 a 20 minutos e a Hack 3 a 5 minutos você já consegue ter o efeito analgésico. Quando você faz ela, você geralmente associa um opioide para você fazer na intratecal, né, no espaço subaracnoide. E esse opioide ele é muito associado a prurido. E às vezes a paciente queixa bastante desse prurido. Então, como que funciona a analgesia de parto em si, né? O que é essa peridural contínua, essa Hack anestesia simples, o bloqueio combinado vão estar fazendo com a paciente que vai aliviar a dor? Primeira coisa que vocês devem observar é que a analgesia de parto é um bloqueio direto das fibras sensitivas de dor que estão atuando naquela fase de trabalho de parto. E é importante que você faça um bloqueio sensitivo, sem realizar o bloqueio da fibra motor. Por quê? Se você realizar o bloqueio da fibra motor, as contrações para o trabalho de parto é paralisado. A partir daí, você tem que evoluir, a paciente vai precisar de uma cesárea. O nível do bloqueio é determinado de acordo com a inervação do útero e o do períneo, que é envolvido no período expulsivo, pois são as principais áreas de dor durante o trabalho de parto. Então aqui, no primeiro estágio, você percebe que a dor ela é na região abdominal, em faixa, e na região lombar baixa. Quando o período expulsivo, primeira fase está evoluindo e a dilatação está progredindo, a dor se torna cada vez mais intensa na região abdominal e ela começa a descer para a região glútea e do períneo. Ela vai, tá vendo? Ela se intensifica, vai para o períneo e na fase final, que é o período expulsivo, ela se concentra basicamente na região perineal e abdominal baixa. Então, o que acontece? Com a peridural contínua, você consegue ter um bloqueio dos dermátomos do abdômen baixo de forma bastante considerável. Então, de T10 a L1/L2, a peridural ela tem um efeito excelente. Então, na fase inicial, você opta pela peridural contínua. À medida que a mulher evolui para o período expulsivo, a região envolvida é a região perineal. E a região perineal, os dermátomos envolvidos na sua sensibilidade são os dermátomos sacrais. Então, a Hack anestesia é a analgesia de escolha para esse momento. Tá certo? A inervação sensitiva do útero, responsável pela percepção da dor, é através das fibras viscerais provenientes do corpo uterino. Aí vocês podem ver as fibras saindo do corpo uterino e entrando na região de T10 a T11 e lombar baixa. Já as fibras perineais entrando pela via sacral, S2 a S4. Então, por isso que é isso que vai definir a escolha da sua técnica anestésica, né? Os anestésicos locais mais utilizados são a bupivacaína e a ropivacaína, pois ambos apresentam um efeito prolongado de ação. A bupivacaína tem um efeito de início mais rápido, ela é mais potente que a ropivacaína porque ela é mais lipossolúvel, tá certo? E a ropivacaína tem uma latência mais alta para começar o seu efeito. Eles agem através do bloqueio direto dos canais de sódio e apresentam um bloqueio diferencial, ou seja, é o que eu falei, você não pode ter um bloqueio motor, isso chama-se bloqueio diferencial. Com concentrações mais baixas, você consegue fazer o bloqueio apenas nas fibras sensitivas, enquanto as fibras motoras são preservadas. A ropivacaína é 60% da potência da bupivacaína, mas se você faz uma dose equipotente, ela apresenta a mesma eficácia, ou seja, você faz uma dose 60% maior para você ter o mesmo efeito da bupivacaína. É recomendada a utilização de doses com baixa concentração e alto volume, como foi falado lá atrás, para que não ocorra o bloqueio motor da paciente e você evite os episódios de hipotensão pela simpatectomia que ocorre. Né? Quando você faz a pele no início, a anestesia, é comum, mesmo com doses baixas, que a paciente ela sinta um pouco e faça um episódio hipotensivo leve. Mas logo ela consegue equilibrar, geralmente são pacientes jovens, saudáveis, e essa hipotensão ela cessa.
Caso não cesse, você faz uso de vasopressores de ação rápida, tipo metaraminol, efedrina, e fica monitorizando até estabilizar esse quadro. Na peridural, as concentrações que nós usamos para você conseguir fazer só o bloqueio sensitivo é a bupivacaína 0,0625% a 0,1%. O frasco dela, geralmente, ela vem a 0,5%, então você dilui ela em 5 vezes para você evitar o bloqueio motor. E a bupivacaína você faz de 0,08% a 0,15%. Você pode dar 50% a mais, que é justamente essa equivalência do efeito. Na raquianestesia, você usa geralmente a bupivacaína, porque a ROP você precisa de muito volume de solução, e até 5 mg de bupivacaína. Essas diluições, esses volumes, são para administração do anestésico de forma pura. Porém, você pode associar ele com os opioides, principalmente os opioides lipossolúveis, como fentanil e sufentanil. Quando você faz essa associação, você tem um aumento da analgesia, um tempo de início encurtado, aumenta a duração do efeito e você consegue diminuir a dose necessária do anestésico local. Então você consegue fazer menos volume. Por exemplo, a raquianestesia, quando você associa com sufentanil ou fentanil, é orientado que você faça só de 2 a 3 mg da bupivacaína. Então vamos considerar uma redução de 50%, né, da dose. Os opioides podem ser usados de forma isolada na RAC, né, o bloqueio subaracnoide, porém eles não têm efeito de forma isolada no bloqueio epidural. Estão associados a pruridos e náuseas, como eu disse anteriormente, que podem ser bastante desconfortáveis para a gestante. Além disso, eles causam uma bradicardia fetal transitória quando você faz eles em doses mais altas. E é nessa parte que geralmente a obstetrícia pode apavorar. Então você tem que orientá-los, porque eles podem ver a bradicardia, querer indicar cesárea, achar que é sofrimento fetal. Então se fala transitória, fica monitorizando, aí viu que persistiu, aí discute com a equipe se você vai converter para um parto cirúrgico. Se não mantém, voltou ao normal, tá tudo certo. Então viu que tá tudo certo, segue normalmente. No bloqueio peridural, né, você vai fazer o opioide 50 a 100 microgramas de fentanil ou 5 a 10 microgramas de sufentanil. O sufentanil ele é bem mais potente que o fentanil, porém ele demora um pouquinho mais para começar o seu efeito. Ele também tem uma duração prolongada quando comparado ao fentanil. Na RAC, se você for fazer só o opioide para analgesia, 15 a 25 microgramas do fenta ou 5 a 8 microgramas de sufentanil. Se você associa anestésico local, você faz o fentanil de 10 a 15 microgramas ou o sufenta de 2,5 a 5. Então você pode ver que quando você faz a associação, você consegue poupar tanto o anestésico local quanto a infusão do opioide. No caso de infusão contínua na peridural, lá anteriormente eu não cheguei a falar, mas em alguns serviços você tem a opção de você fazer uma peridural contínua acoplada numa bomba de infusão contínua com anestésico local. Aqui a gente faz as doses intermitentes, a cada 40 minutos, 1 hora, vai lá e repica a dose. No caso aqui, se você tiver na infusão, você prepara uma solução naquelas concentrações, infunde em torno de 10 ml a cada 40 a 60 minutos, e nesses 10 ml você deixa uma concentração de 2 microgramas de fentanil por ml da solução infundida. No caso de você evoluir para um parto instrumental na vigência de uma analgesia de parto, se for utilizado o vácuo extrator, ele não é tão doloroso e tão incômodo. Então a própria analgesia da analgesia de parto tradicional já vai ser suficiente para a paciente tolerar. Agora, se for utilizado o forceps, o estilo doloroso ele é bem maior. E aí é recomendado que você passe a utilizar a lidocaína 1 a 2% só naquele momento, no volume bem pequeno, junto com o bicarbonato, que é um agente adjuvante, para você ter um rápido início de ação e uma grande potência no bloqueio. A questão da lidocaína é que ela vai causar o bloqueio motor, mas não tem problema nessa fase, porque se você vai fazer o uso do forceps, você não está dependendo mais da contração uterina materna, e sim do parto instrumental. Vai ser você que vai fazer a força para tirar a criança, né? Além do bicarbonato que foi citado associado à lidocaína, existem outros adjuvantes que você pode estar utilizando com os anestésicos locais e opioides que estão sendo estudados. Dentre eles a neostigmina, a desmedetomidina, que é o Precedex, e a clonidina. Porém ainda são inconclusivos no seu uso. De um modo geral, eles conseguem potencializar a analgesia, eles reduzem o consumo do anestésico local, eles prolongam o efeito dos anestésicos locais e eles não apresentam os efeitos colaterais do opioide, principalmente o prurido e as náuseas, que é bem comum o paciente ter com o opioide.
No caso, a paciente ela se recusou a um bloqueio de neuroeixo, né? Ela não quis analgesia de parto, ela tem medo de agulha, ela não quis, se recusou. O que você pode fazer como alternativa? A questão da gestante é muito complicada porque muitas medicações podem trazer risco para o bebê, né? Se passar pela placenta e toda essa questão. Então, pode fazer com que a criança nasça com o apego prejudicado, venha com alguma alteração no seu nascimento. Então, existem vários estudos que buscam alternativas, mas nenhuma delas se equipara aos efeitos dos bloqueios analgésicos do neuroeixo. O remifentanil pode ser usado em infusão contínua a níveis em uma concentração muito baixa, você faz uma infusão dele muito baixinha, porém o remifentanil é uma droga muito potente na questão da depressão respiratória. Então existem vários relatos de pacientes que fizeram depressão respiratória e foi uma catástrofe, né? A morfina apresenta uma analgesia adequada também nas primeiras horas, mas você não tem muito claro quais são as repercussões dos efeitos dela sobre o feto, né? A morfina dá muito pro período materno e também depois que o efeito dela demora para começar e depois que começa logo passa também. O fentanil é uma versão opioide mais potente que a morfina, né? Ele precisa de uma administração constante porque ele tem uma iniciação rápida, porém ele tem uma ação também muito rápida. Ele apresenta bons resultados em locais que trabalham com analgesia controlada pelo paciente. A paciente controla uma bomba de infusão e quando ela começa a sentir dor, ela solicita a injeção da medicação. O risco da depressão respiratória com o fentanil e sedação profunda, ele é existente. Então, assim, toda a analgesia de parto, a questão do parto, a humanização do parto, visa o contato da mãe com a criança, né? Que a mãe possa receber a criança, que ela possa ver os primeiros minutos, escutar o choro, tudo isso. Então, se você faz uma droga que tem uma ação sedativa, você pode estar prejudicando toda essa humanização que é o propósito da analgesia, né? Evitar traumas no parto, tudo isso. Com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, não são recomendados, pois existe o risco do fechamento precoce do canal arterial, né? Pelo efeito do bloqueio das prostaglandinas. E o paracetamol, que é a medicação, o analgésico de escolha para as gestantes, ele apresenta uma pouca eficácia com a potência da dor do parto. Então, a gestante vai tomar o paracetamol e ela vai te relatar que a dor continua a mês e ela não está suportando. Então, assim, tem também relatos sobre o uso da acetamina, né? Só que a acetamina tem um problema da dissociação, da agitação, sedação. Embora seja um excelente analgésico, acaba que para esse momento não se torna tão efetivo, né? Na questão da humanização novamente. É isso a apresentação, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Eu tentei trazer um pouco de tudo que envolve a analgesia de parto e deixar de forma mais clara possível, porque é um assunto muito denso, é muito profundo, envolve questões de fisiologia, farmacologia, bem complicada, bem complexa, que não é o propósito aqui no caso, tá certo?